Amados amigos e irmãos, mais uma vez aqui na presença do Senhor, nós estamos aqui para falar mais um pouquinho dos sonhos de José, das lutas que ele teve e da vitória que foi muito maior. Nós vimos toda aquela história dos irmãos José. No vídeo passado, nós vimos que os irmãos José tentaram lhe tirar a vida. Nós vimos também que a pessoa, quando ela te inveja, ela inveja por tudo, porque ela não quer o que você tem, ela gostaria de ser você. Então, eles tinham inveja da túnica que o seu pai havia lhe dado por ser um filho caçula, um filho mais amado do que todos. Isso era visível aos olhos dos irmãos e eles odiavam isso. Isso é muito comum em famílias, amar mais o caçula do que os outros, até porque tem mais tempo, às vezes até mais condições financeiras, quem sabe, para estar ali dando aquela criança o que não deu para os outros. Aí o que acontece? Mas Deus dá o sonho e Ele vai trabalhando a nossa vida, nos amadurecendo, nos submetendo a provas. Ele permite as provas, uma vez aprovado, parte para a segunda etapa, e assim foi a vida de José. José foi jogado no poço, José foi vendido como escravo e foi parar na casa de Potifar, que era um dos capitães de Faraó. Ali nós conhecemos a história que a mulher de Potifar levantou falso dele, porque ela, assim que o viu, ela colocou os olhos, porque diz a palavra que ele era de porte formoso. Eu calculo que ele seria como esses modelos que hoje se vê aí na TV, o sonho de consumo de muitas mulheres. Mas acontece que José era temente a Deus e respeitava seu dono e fugiu da mulher de Potifar. E foi submetido agora a uma prova de fogo. Foi colocado no calabouço, na prisão. Ali no presídio, José ganhou o destaque de líder dos outros presidiários. E José ali foi respeitado, José foi reconhecido ali como homem de Deus também ali naquele presídio. Aí nós vimos que José pediu lá os que saíram primeiro do que ele, para que lembrasse deles, para tentar conseguir com Faraó que tirasse-o daquela prisão, porque ele era inocente. E um determinado tempo, Faraó teve um sonho. Nós já sabemos dos sonhos das 7 vacas magras, as 7 gordas, 7 espigas também granadas e 7 xoxas. Os 2 sonhos diziam a mesma coisa, porém, a figuras diferentes. Então, nós vemos aqui que Deus, quando aprova, Ele faz com que os sonhos se cumpram multiplicado e por aquilo que você foi invejado, Deus te veste com honras maiores. Nós vamos ver isso aqui hoje. Nós vemos aqui no capítulo 41, versículo 42, está dizendo assim: e Faraó, aqui José já tinha interpretado sonhos, já tinha ganhado posição de governador do Egito, e agora, olha a honra que Deus dá em dobro a José. E Faraó tirou da sua mão o seu anel de sinete e pô-lo na mão de José. Vestiu de traje de linho fino e pôs-lhe no pescoço um colar de ouro puro. As demais falo subir ao seu segundo carro de Faraó, e chamavam diante deles o povo e dizia, ajoelhai-vos. Assim Faraó constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda diz Faraó a José:
eu sou Faraó. Presta atenção. Sem ti, olha a autoridade. Ele era o Faraó, mas ele disse para José: sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Tudo teria que ser sob ordens de José. Ora, José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E assim, você pode continuar vendo como que a história é linda, é bela. E o importante da história é que nós estamos vendo aqui é que a primeira túnica que José ganhou, e ele foi invejado pelos seus irmãos, tentaram lhe tirar a vida, tentaram matar os sonhos. José agora se vestiu com honras muito maiores. Linho fino, anel do próprio rei em seu dedo. Agora ele se tornou governador do Egito e colar de ouro no pescoço. E aí segue-se a história de José. Como governador, tudo que Faraó sonhou e José interpretou aconteceu. Vieram 7 anos de fartura. Depois, José foi constituído como governador. Ele planejou armazéns, estocou alimento para os próximos 7 anos de escassez que haveria de vir, de forma que não faltaria alimentação para o povo de Egito e nem para o povo da terra, os quais iriam buscar ali no Egito. E assim sucedeu o reencontro dos seus irmãos com ele quando foram buscar alimento no Egito. Não o reconheceram, mas em uma das idas dos irmãos de José ali, José deteve ali Benjamim para que eles fossem até a sua terra, levassem o alimento para as famílias e voltasse trazendo os pais para que José o conferir se verdadeiramente a história que eles lhe contaram era verídica. Porque até que José não era vivo mais, eles contaram para José na história. José bem sabia, José reconheceu eles. Eles não reconheceram José. Aí foi uma maneira que José encontrou para trazer os seus pais. Ali nós vimos que José sonhou 2 vezes. Ele com os feixes e os 11 irmãos com seus feixes se inclinavam para ele. Depois ele viu o sol e a lua se inclinando para ele. Nós vemos ali que José teve os 2 sonhos concretizados, mas foi além, foi muito além. José, agora governador ali do Egito, os seus irmãos terminaram-lhe por servos, porque seus pais morreram. E nós vimos aqui que o quanto é gratificante, meu amigo, minha amiga, servir a Deus com sinceridade, com pureza de coração. Por mais que nós somos impuros, por mais que nós não somos perfeitos em nada, lutamos 24 horas por dia, até dormindo, porque até dormindo somos tentados, às vezes, por algum pesadelo que vem em nossos sonhos. Mas o nosso Deus é Deus que realiza sonhos, que dá honra. O nosso Deus é o Deus que promete e cumpre. E agora José terminou a sua história ali no Egito.
casado com a filha de Potifar, com a qual ele teve filhos. E você lendo aí a história de José, tem os nomes dos filhos que ele teve. Eu vou me ater em comentários, porque a história é muito longa, mas você pega a sua Bíblia, leia a partir do versículo 37 de Gênesis a seguir. Eu acho uma coisa muito interessante, eu tenho certeza. Deus trabalha com números, números, faz parte dos planos de Deus. José, no versículo 2 do capítulo 17, do 37, ele foi vendido como escravo. Ali, ele foi para o Egito. Ali, somando o tempo que ele teve na casa de Potifar e depois no presídio, e o tempo que levou para ele sair do presídio, foram muitos anos. Você pode pegar o calculador aí e fazer as contas, porque quando o faraó o vestiu de linho puro, pôs um colar de ouro no pescoço e o anel de sinete na mão, ele estava com 30 anos. Então, eu vejo algo semelhante com a história de Cristo, porque Jesus, a infância, porque é considerada ainda infância 12 anos, é a última vez que a gente vê na história de Jesus aparecendo ali em meio aos doutores. Depois há um silêncio na palavra que nós vamos encontrar Jesus aos 30 anos. A história de José é muito parecida com a história de Jesus. Só que ali José já era um adolescente, 17 anos. José foi vendido ali como escravo. E olha, a semelhança é muito forte. Aos 30 anos, ele se torna rei do Egito. Ele se torna governador do Egito, pela ordem do rei que o constituiu. Gente, ser reconhecido em terra estrangeira não é fácil. É muito difícil para um forasteiro ser honrado em terras estrangeiras. E ali, José de escravo a governador do Egito. É muito importante. Então, meus amigos, minhas irmãs, a gente percebe que toda pessoa que Deus quer usá-lo nas mãos para fazer sonhos realizados, até de outras pessoas, são pessoas muito perseguidas. Nós vemos na história de todos que passaram pelo crivo das provas, todos sofreram muito, humilhação, desprezo, abandono, todos para chegar a um posto foram rejeitados, pessoas que tinham tudo para se tornar um qualquer na vida, se fosse levar em conta trauma, sofrimento. Porque imagina, meus amigos e minhas amigas, o quanto José sofreu de sair de uma vida mimada, cair numa cisterna, só que sem água. Quanto que aquele jovem gritou, a própria palavra diz que ele teve momento de desespero. Quanto que ele gritou por misericórdia para os irmãos dele não fazer aquilo com ele. Mas, infelizmente, é de onde não se espera que vem a inveja
e as perseguições e as armadilhas para matar os sonhos de Deus nas nossas vidas. Por que não cancelar o nosso próprio CPF? Falo isso com você porque, meus amados amigos e irmãos, eu conheço histórias verídicas de pessoas que foram parar na cova da mesma forma que José, mas de um tipo de cova diferente. Conheço pessoas na minha vida cristã, na minha carreira cristã, pessoas que foram humilhadas, foram pisoteadas, foram desprezadas, foram abandonadas, isoladas, tudo porque a pessoa tem respeito a Deus, compromisso com Deus. É sério, meus amigos. Ter compromisso com Deus verdadeiro é para todos, mas muitos não conseguem, não aguentam as provas. Por isso a própria palavra diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Poucos escolhidos como missionários, como os pastores e até mesmo padre, pessoas honestas, pessoas de temor a Deus, pessoas que levam a palavra por amor ao próximo, que não está aqui no canal atrás de Pix, nem atrás de pedir nada para você, não está cobrando para orar para você. Então, tem muitos que pedem Pix, mas para uma boa obra. Eu posso dar um nome sem nenhum problema, porque eu respeito muito o trabalho dele e admiro o Bispo Bruno Leonardo. Aquele homem, o que aquele homem faz para as pessoas que estão passando momentos assim, tipo no Rio de Janeiro, veio aquela chuva que inundou tudo, acabou com tudo. Ele pede, ele compra toneladas de alimento e ele mostra para que a pessoa veja onde foi o dinheiro que aplicou. Tem missionários sérios aqui na plataforma que pedem, meus amigos e amigas, para ajudar na obra missionária, valor a partir de R$ 1. E é muitos que pedem, mas por uma boa causa. Mas tem muitos que pedem para levar boa vida. Eu não estou aqui para apresentar religião e nem pedir pix para ninguém. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Eu estou aqui para falar do amor de Deus e para falar para você, meu amigo, minha amiga, que Deus honra. Deus tem data certa, momento de começar as lutas e as provas. Mas nós vemos que Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Mas Deus esteve com ele na cova e leão não o atacou. Nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas que o fogo não queimou nem um fio de seus cabelos. Nós vemos várias histórias de profetas, de servos de Deus que foram, por permissão de Deus, parar na cova, mas Deus permitiu que caísse na cova, como o próprio José, mas esteve com ele na cova e teve todo momento com ele nas provas, deu força para sustentar a fé dele, deu força para ele vencer, não abandonou ele em nenhum momento. Assim Deus faz com você, faz comigo. Deus é o único que não nos despreza, que não abandona eu e nem você na cova.
esse Deus poderoso que nós servimos, Ele está conosco a todos os momentos. Ele é um Deus que... Eu falo que Deus é uma joia tão preciosa que não tem palavras que descrevem a grandeza de Deus. Por mais que eu queira falar dessa grandeza de Deus aqui, eu não tenho e ninguém tem palavras para descrever a grandeza de Deus. A grandeza de Deus, ela preenche o céu, a terra e preenche a nossa vida também. Então, Deus é grande, Deus é conosco. Deus está comigo, está com você, desde que nós estejamos com a nossa fé firme nos propósitos de Deus, que estejamos sempre com temor a Deus em nossos corações, então Deus nos aprova. Eu sei, meus amigos, minhas amigas, que eu não conheço uma pessoa que teve um chamado que ela, muitas das vezes, foi rejeitada pela própria família, como foi José. É duro de se falar, mas muitas vezes é dentro da própria família que vem a perseguição. Mas, se você está com Deus, Deus preenche todo espaço, tudo que fizerem com você para te humilhar, Deus te dá em honra dobrada, como fez com José. Tiraram a túnica de José, mas não puderam tirar-lhe a vida, porque Deus não permitiu. Não puderam matar os sonhos de José, porque os sonhos não eram de José, era de Deus na vida de José. Então, meus amigos, vale a pena você estudar mais a fundo a história de José. É maravilhosa. Eu sou apaixonada pela história de José. Amo toda a palavra de Deus. Mas eu vejo na história de José um incentivo para muitos que estão, às vezes, em uma cova. Eu não sei qual a cova que você encontra nessa tarde, mas Deus tem honras para você. Deus quer te honrar e te honrar com túnicas de linho fino, com anéis preciosos em seus dedos, com colares de ouro puro em seu pescoço. Deus é Deus de prosperidade. Deus não é Deus de miséria. Nós não podemos estar vivendo em busca de prosperidade, clamando por só prosperidade. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. As outras coisas nos serão acrescentadas. Então, meu amigo, minha amiga, eu agradeço você que está visualizando meus vídeos. Nesse momento, eu quero te agradecer, você que já é inscrito, e quero pedir a gentileza de que dê um like. Eu deixo para te pedir o like mais no final, mas o like é para o YouTube recomendar o vídeo a outras pessoas. Quanto mais like o vídeo tiver, maior é o alcance. Peço você também que veja o vídeo por inteiro, porque ajuda muito na recomendação do YouTube. Inscreva-se no meu canal, eu estarei orando por todos vocês inscritos, por todos vocês que visualizam as reflexões e refletem comigo, e quero convidar-vos a orar comigo nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, nesse momento nós te louvamos, te agradecemos pela vida, Senhor, que tem nos dado, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dado sonhos e tem feito nossos sonhos realizarem em busca de te louvar, te adorar e te servir. Deus, seja com cada um que está ouvindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo, seja com cada um dos meus inscritos, dos meus
seguidores, e que o Senhor venha abençoar cada um de uma maneira gloriosa. Aquele que estiver na cova, o Senhor pode alcançá-los e tirar da cova nesta tarde. Te peço que visita os que estão tristes, dando alegria aos corações, que o Senhor visita também os hospitais, dando saúde aos enfermos, que o Senhor esteja visitando os presídios, Senhor, dando transformação de vida àquelas pessoas que por algum motivo estão encarceradas. Que o Senhor venha transformar a vida delas, fazer delas nova criatura na tua presença. Amado Deus eterno Pai, nessa tarde te peço, seja conosco em todas as nossas caminhadas, todo o caminho que nós formos passar. Nós não podemos te pedir que nos livra da cova, porque se o Senhor permite que eu caia na cova, o Senhor entra na cova comigo e me tira de lá. O Senhor já fez isso comigo várias vezes, não foi uma vez só não. E o Senhor está com cada um que está ouvindo esse vídeo aqui agora. Vai de encontro, Senhor, abençoa cada um. Eu te peço em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o nosso final de semana, abençoa, Senhor, a cada adolescente, a cada pré-adolescente que estão visualizando meus vídeos e tem aqui me mandado mensagem no privado. Que o Senhor vai de encontro a esses adolescentes e pré-adolescentes, que eles continuam crescendo na graça e no poder do Espírito Santo, assim como o Senhor foi com José em seus sonhos. Seja com cada um deles, com cada um dos meus inscritos, com cada um das que estão visualizando os meus vídeos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.